R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. E aí não entendi as duas substituições, né? O Inter tinha até uma certa dificuldade de bloquear o lado direito ofensivo do Corinthians. O lateral esquerdo estava estreando hoje, né? Veio do Botafogo nessa semana, o Paulo Vitor. Então, mas é um bom jogador, até com as bolas a bola nos pés, ele tentava construir alguma coisa. Mas aí entrou o Patrick e o Johnny no lugar do Léo Borges e do Cuesta colombiano. E o time perdeu um pouquinho da ofensividade, da leveza que tinha na parte ofensiva no intervalo. Consertou até esse momento agudo do Corinthians pelo lado direito ofensivo, mas deixou de produzir. Quando coloca o Johnny, avança um pouquinho o Edenilson. O Edenilson, quando joga muito perto dos atacantes, ele perde aquilo que ele tem de melhor, que é a projeção, que é a infiltração, que é encontrar o espaço, os metros à frente dele, para ele poder usar a inteligência e a velocidade para poder, sem a bola, encostar na frente e poder finalizar, poder chegar dentro da área. Quando ele já está lá na frente, o Inter perde muito com essa falta do Edenilson vindo de trás. Então achei que o Aguirre mexeu muito cedo, desconfigurou o que estava funcionando no primeiro tempo. E aí o Corinthians, aos poucos, o Silvinho sem fazer grandes modificações de estrutura tática, mantendo as substituições no que ele tinha já dentro do campo de ordem de posicionamento. Aos poucos foi criando volume, numa bola cruzada pela esquerda ali, numa ultrapassagem boa do Fábio Santos. Ele conseguiu botar Luan, Jô dentro da área, conseguiu empatar. Mas ainda é muito pobre para dois gigantes, né? Eu sempre espero mais. Por mais que estejam em dificuldades, Corinthians e Internacional, um jogo desse tem que nos proporcionar ao Brasil um jogo de um pouquinho mais de qualidade. Eu acho que até um pouquinho mais de ambição, né? De querer ganhar, de mostrar ao torcedor, olha, eu quero ganhar. Não foi o que aconteceu hoje, mais uma vez. Bom, vamos ver se foram essas também as sensações de quem teve a missão de levar as emoções do jogo até você. O Odinei prometeu que voltaria, ele já está ao lado do Roque, os dois prontinhos para participar conosco. E foi também decepcionante para vocês ou conseguiram ver algo de bom nesse Corinthians e Inter, Odinei e Roque? Fala, Barreto. Boa noite para você, boa noite, Roger, Rafa. Vou passar essa pergunta aqui pro Roque. A gente narrando ali, para mim foi muito melhor do que o último jogo que eu narrei, no caso Corinthians e São Paulo. Para você, Roque, esse jogo do Corinthians Internacional. Boa noite primeiro, né, Barreto, Rafa e Roger. Claro que a gente experimenta sempre um pouco mais, né? Espera. Mas assim, a gente tem que entender o contexto. Assim, eu vejo sempre esse contexto do Inter, por exemplo. O Aguirre está fazendo o quarto jogo, né? É difícil. Você vê que o modelo de jogo do Ramírez era do Aguirre é completamente diferente. Eu contei até os 14, 15 minutos do primeiro tempo. O Inter teve 4 ou 5 tiros de metas. Com o Ramírez, saía jogando sempre. Com o Aguirre não, saiu jogando uma vez. Então isso mostra, né, o tempo que o treinador tem que ter para trabalhar. Então isso vai impactar diretamente no jogo também. E o Corinthians é isso também, uma reconstrução, meninos, né? Tem a questão financeira também que o Corinthians vem passando, saíram jogadores agora essa semana, né? Então, assim, a gente sempre espera mais, mas eu acho que essa questão da gente olhar também o entorno, o que está acontecendo, é importante também. E acho que o Inter foi melhor no primeiro tempo e o Corinthians melhor no segundo tempo. Com relação às trocas que o Roger estava comentando, por exemplo, no Corinthians, mais uma vez o Gustavo Silva saiu para a entrada do Marquinhos. Será que os adversários já estão entendendo a jogada do Corinthians, que é sempre ali com o Gustavo Silva pela direita? E as trocas do Internacional? No momento o Internacional estava melhor, não surtiram efeito tanto assim as trocas do Aguirre? Eu acho que assim, do lado do Corinthians, no primeiro tempo usou muito esse lado do Gustavo, né? E no segundo tempo usou o lado esquerdo, com o Vital apareceu mais no jogo, né? Então, assim, eu acho que não foi tão bem no segundo tempo o Gustavo. O Corinthians acabou jogando mais
pelo lado esquerdo e acabou conseguindo fazer o gol. E o Silvinho vai mudando, né? Na partida você também não consegue jogar várias partidas tão bem como o Mosquito vinha fazendo. Do lado do Inter, o Inter eu acho que também tinha uma estratégia, né? O Aguirre também, chegando agora, consegue um gol logo no início, no primeiro tempo, onde tinha mais a bola até os 40 minutos, né? Depois o que ele fez? Ele tentou marcar um pouco mais, fechou o centro, né? E tanto que o Corinthians, até o gol, tinha muita dificuldade de chegar, né? O Inter era muito compacto com as linhas e dificultou muito para o Corinthians. E aí, claro, não conseguiu segurar esse resultado de 1-0 e depois começou a fazer as mudanças para ver se conseguia novamente fazer o gol. Roque, a jogada do Corinthians, sempre vital, levando a bola para dentro, né? Até o Rizek chamava, o Losetti falava a respeito disso. Aí a primeira bola que ofereceu a linha de fundo ali, o Fábio Santos, funcionou, bola do Luan e na sequência, bola do Jô. Isso também, antes de sair essa jogada, o Inter estava tendo sempre a superioridade numérica dos lados, né? Nessa primeira bola que o Corinthians conseguiu ter uma superioridade numérica, acabou fazendo gol. O Vital realmente tem essa característica de levar para dentro. Né, isso, eu acho que ele tem, o Silvinho também tem que estar de olho nisso, de passar para ele que ele tem que também usar o outro lado, o lado esquerdo, porque dessa forma você começa a ver, e os jogadores também estão vendo, né? Então muitas vezes o lateral que vai marcar ele já vai deixar o lado de dentro, porque sabe que ele não vai para o lado de fora. E tem ali, né, Barreto, o Inter segue sem vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, agora são 8 jogos, 4 vitórias e 4 empates. O Corinthians vai mantendo esses tabus, né? No outro jogo que você narrou. Aliás, você tá naquela fase do brigou com quem, hein, Odinei? Brigou com quem pra eles estarem descalando? Mas não dá pra, no caso do futebol, não dá pra adivinhar, né? Corinthians e São Paulo, Corinthians e Inter, né? O Odinei... Não, a escala foi ótima, na escala, né? Ele não brigou com ninguém, com os caras que estão indo pra campo. Ele brigou com os treinadores, talvez, sei lá, né? Realmente não vem numa sequência boa, não. Mas falando... Narrador não ganha jogo, hein? O Corinthians manteve uma escrita também contra o São Paulo, né? Chegou a 15 jogos e o Odinei está destacando essa aí contra o Inter. Talvez para consolidar o trabalho do Silvinho, o Corinthians esteja precisando daquela sequência de resultados positivos que animem o torcedor, né? Que deem aquela confiança para o grupo também, né? O problema de uma sequência assim é mudar o objetivo dentro da temporada, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro seguro é um bom negócio. Encaixar uma sequência de resultados no momento que a gente vive no Brasileiro ainda significa mudar de briga, né? Você se aproxima do G4, você fica numa parte de briga lá em cima na tabela e começa a sofrer uma pressão de quem está ali e quem tem que permanecer ali até o fim do campeonato. Até porque o Corinthians tem o tamanho para isso, tem a tradição para isso. E eu acho que entender o contexto é o primeiro ponto da diretoria. Entender o momento que esse Corinthians está vivendo. Uma sequência, a parte competitiva já apareceu, o Corinthians já compete. Se ele passar a atingir os resultados, o grande problema é ele ficar refém do próprio resultado. Isso acontece muito com times que têm menos expressão, que fazem aquele princípio de campeonato espetacular e depois o treinador, o trabalho todo é pressionado quando não sustenta. O Corinthians ele vai ter a pressão ainda maior porque, historicamente, ele tem que se sustentar ali. E, na verdade, talvez ainda não seja trabalho esse ano, 2021, para isso. Então é perigoso, assim, o sucesso, a medida do sucesso do Silvinho pode significar ali na frente também uma pressão acima das capacidades do time para sustentar o momento e para sustentar a posição na tabela. Fui dar uma olhadinha. Quem chamou? Em Barreto, e até olhando, vocês estavam comentando aí antes de passar para a gente aqui dos elencos, né? E analisando aqui as peças que o Aguirre ainda tem para entrar e trabalhar com ele, eu acho que o Internacional vai dar uma resposta muito mais positiva que o Corinthians. Vocês não pensam assim também? Tem mais para evoluir, né? É isso que você quer dizer. Quer dizer, o Inter tem mais material humano do Corinthians para você achar que se trabalho... vai... Mas o potencial é maior, né, Roger? Porque o Corinthians, a gente tem falado isso também, né? Que antes do Silvinho, o Mancini já passou por isso. Todo técnico que chega ao Corinthians, mesmo o Coelho, quando teve de interino, né? Os treinadores parece que fazem tomam as mesmas decisões, né? Tentam ajustar a defesa primeiro para depois melhorar o ataque, tentam reintegrar o Luan ao time, né? Aí percebem que tem poucas opções de velocidade. É muito mais fácil ajustar a defesa, né? E aí buscam soluções também você ajustar a defesa. Na base. Porque quer dizer... a questão do ataque, Marcelo... Fala.
você ajustar o ataque, você pode até ajustar a movimentação, criação de espaço, busca de situações diferentes, só que tem um objeto ali que você tem que conduzir esse objeto, né? E que alguns têm certa dificuldade para poder colocar esse objeto em determinados lugares para favorecer o companheiro. Então, por isso que é sempre mais difícil você ajustar o ataque, né? E as soluções já foram tentadas, né? Por essa sequência que você citou, de treinadores. E pela sequência. Aí vai buscar também na base, né? Trouxe o Marquinhos de volta, né? Pois é. Como o Gustavo chegou a ser... O Mosquito Gustavo Silva, enfim. Chegou a ser carta fora do baralho e retornou e tem dado resposta hoje. Bom, eu estava olhando aqui, por falar em... Vocês estão falando também nessas sequências aí, né? Eu estava olhando aqui, Odinei, as bolinhas da classificação do GE. Globo, né? Tem sempre um copo meio cheio e um copo meio vazio para você olhar, né? O Corinthians não perde a 5 jogos. Estou olhando só os 5 últimos aqui, que é o que traz o GE, né? O Corinthians não perde nesses 5 jogos. Mas não ganha quantos? Só ganhou um. E vem de 3 empates, vazio, né? Já o Inter, ele tinha uma sequência de 3 jogos sem perder, né? Que é empate, vitória e empate. Agora ele está numa sequência de 3 jogos sem ganhar, que é empate, derrota e empate, né? Então, você tem sempre, né, 2 jeitos de olhar essa sequência. Mas eu acho que o que demonstra o que cada um está produzindo no Campeonato Brasileiro é a pontuação que a gente está vendo aqui no telão, né? Realmente esses 2 times... olha, aí a diferença de um time para o outro é de 4 posições, mas é de um pontinho só, né? A gente sempre tem que conferir número de jogos. Mas Corinthians e Inter não, né? Eles estão com 9. Então, chegaram só ao para nono jogo. pensar que o América em 15º, ele está na rodada de chegar à pontuação do Flamengo, tem jogo a menos, tudo bem. Mas o Flamengo é o 6º e tem 12 pontos. É uma rodada. A gente não definiu ainda quem vai brigar onde no Campeonato Brasileiro. Ainda dá. Agora, quem arrancar depois que tiver que administrar o que é essa pressão de sustentar a briga lá em cima, é a questão do peso, principalmente para o Corinthians, que eu acho que ainda não está organizado como elenco, como estrutura de futebol, para dar essa resposta dentro de 2021. Mas para quem pensa em título, como Inter, São Paulo e Grêmio, posso dizer que esses 3 pensavam em título quando começou o Campeonato Brasileiro? Ou pelo menos achavam que dava para brigar? Não, né? Sim. Acho que eles estavam na lista aí de muita gente. Se essa expectativa era real ou não é outra coisa, mas assim, justo, né, muita gente pensou que eles poderiam brigar. O Grêmio já tem 4 derrotas, o São Paulo já tem 4 derrotas. O Inter tem 3? Desculpa, o São Paulo tem 3 e o Inter tem 3, né? E outro dia a gente estava até tentando levantar esse número no Globo Esportivo, da Rádio Globo. É muito difícil ser campeão brasileiro batendo perto de 10 derrotas. O Flamengo, no ano passado, chegou a 9. E a gente viu como foi, né, a disputa pelo primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi campeão no último minuto do último jogo. Sim. Então, assim, você já começa a chegar num limite, né, de pontos desperdiçados, Odinei e Roque, que para você pensar em título, você já começa a depender de arrancadas sensacionais, de grandes reviravoltas, né? Acho que a dupla Grenal e o São Paulo estão começando a entrar nesse bolo aí, não? E aí, Roque, são 2 vitórias do Internacional, agora 4º empate e 3 derrotas. O Inter ainda não venceu no Beira-Rio, jogando fora, 2 empates, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Odinei, eu acho assim, o Inter é um caso diferente. O São Paulo mantém o mesmo treinador, né? O Grêmio trocou, mas já tinha entrado no Brasileiro, né? Já tinha começado o Brasileiro. Agora, o Inter trocou agora. Então, 4º jogo. Então, isso assim, eu acho que tem que relativizar isso. Por mais que você olhe hoje falando para que do Campeonato Brasileiro quem vai ser campeão, mas isso hoje impacta, né? No Inter principalmente. E eu acho que o Roger até falou ali, é mais fácil a defesa, né? Mas numa situação dessa, quando um treinador chega, ou o caso do Silvinho, por exemplo, também agora no Corinthians, com todo esse contexto que ele tem, o cara tem que pensar primeiro em não perder. A pressão que esses treinadores sofrem de dia a dia, de não ter tempo para treinar, de não ter tempo para conseguir arrumar o time. Então, primeiro você tem que pensar realmente em não perder. E aí sim, aos poucos, e conseguindo ali, melhorando o time para que você vá conseguindo os resultados, as vitórias. Concordo com o Rafa quando ele fala ali dessa expectativa e realidade, né? Então, principalmente no caso do Corinthians. Eu acho o Corinthians hoje foi melhor que o jogo contra o São Paulo?
Acho que o Corinthians vem evoluindo. Na minha maneira de ver, o Corinthians vem evoluindo. Primeiro é você tomar menos gol, né, e não perder o jogo. Acho que esse é o primeiro ponto que você tem que pensar. E depois conseguir, sim, melhorar ofensivamente para conseguir aí ganhar, né, fazer gols e conseguir ganhar. Então, e a questão do Inter nós já falamos aqui. Eu acho que pesa muito a questão do treinador e essa troca do modelo de jogo que a gente vê é notável como era com o Ramires e como é agora. E isso, se você não tiver tempo para treinar, os jogadores têm mais dificuldade para pegar e para executar isso no campo. Não é fácil isso, é difícil, né? Então tem que olhar para isso também, para essa questão, e não só cobrar a questão de vitória, mas saber que existe essa dificuldade também no dia a dia desses treinadores e dos jogadores. Queria destacar também a cobrança de pênalti do Edenilson, que é uma coisa que sempre me chama a atenção, mas hoje passou perto de um goleiro descobrir o segredo, hein? O Cássio escolheu o canto, mas escolheu o canto com a mão em cima, né? E ele tem envergadura para isso, né? Foi o que ele tentou fazer lá. E tocou na bola, né? Raspou a unha na bola ali, né? Raspou. É que o Edenilson tem essa capacidade, né, Roger, de esperar até o último minuto e ainda dar o toque alto, né? Quer dizer, ele dificulta demais a vida do goleiro. Ele tira um pouco a velocidade, tanto da bola quanto a dele também, né? Ele vai de forma lenta para bater na bola, isso dificulta o goleiro, né? Porque o goleiro ele fica ansioso para querer sair, quanto mais velocidade você coloca para chegar na bola, isso dá ao goleiro uma oportunidade de sair antes, porque você define no caminhar ou na corrida que você chega na bola, você mostra ao goleiro praticamente aonde você vai bater, né? Então o goleiro tem a oportunidade de sair antes. Quando o Edenilson vem muito lento, dificulta, cria aquela ansiedade no goleiro. E aí ele tira também a velocidade da bola, levantando ela, né? E dificilmente o goleiro pula para ir lá em cima. O goleiro pula para ir meia altura e aí com o braço tentar esticar e chegar lá em cima. Mas com essa bola lenta é difícil mesmo. O Edenilson tem uma qualidade rara para poder... e muito frio, né? A frieza dele é que mais me impressiona, né? Porque ele vem devagar, ele desacelera, ele tira a bola, o peso da bola, ele levanta ela e isso dificulta muito para o goleiro. Mostrou que o Cássio estava atento a isso tudo, mas mesmo assim não conseguiu. R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.